E aí galera, como é que vocês estão? Vamos para mais um Respondendo Perguntas e dessa vez a dúvida é do Suyan Richard, que na verdade fez uma sugestão de tema aqui pra gente dizendo o seguinte: alimentos mais nutritivos do mundo. Já que não podemos ter uma semente dos deuses, podemos pelo menos saber quais alimentos são os mais nutritivos do mundo, né? Muito bem, vamos nessa então. E para você que chegou aqui agora, pessoal, não pegou a referência, a gente tem um vídeo falando aqui sobre a semente dos deuses do Dragon Ball. Aquelas sementes que o Goku comia e podia ficar pelo menos 10 dias sem comer nada de tão nutritivo que a parada era. Mas vamos lá, vou deixar aqui no card caso você queira dar uma olhadinha. E muito bem, antes de responder a pergunta sua, Suyan, eu vou dizer o seguinte: eu acho importante reforçar alguns pontos aqui, cara. Alguns pontos importantes pra gente começar a entender melhor o que é um alimento nutritivo. E essa é a pergunta que eu deixo pra você. E aí, o que vocês acham que caracteriza um alimento a ser nutritivo realmente? E aí a gente entra em dois conceitos importantes da nutrição básica, que é de densidade calórica e de densidade nutricional. Quando a gente fala densidade calórica, a gente está se referindo principalmente à quantidade de calorias presentes em um determinado alimento em relação ao seu peso. Como sabemos que a gordura é um macronutriente que tem muitas calorias por grama, isso quer dizer que alimentos que são ricos em gorduras possuem alta densidade calórica, como por exemplo o azeite, as castanhas, a manteiga, o sorvete, o bacon, por exemplo, ou carnes gordurosas, entre vários outros alimentos. Então, se uma pessoa precisa de X quantidade de calorias na sua dieta, facilmente ela consegue atingir usando esses alimentos aqui. Mas, Ivo, significa que esses alimentos são nutritivos? E a resposta é não necessariamente, porque não só de calorias uma pessoa vive. A gente precisa de muito mais do que isso, pessoal. A gente precisa de vitamina, de mineral, de proteína, de carboidrato, de fibras em geral. Então, aí que vem o conceito de densidade nutricional, que é a quantidade de nutrientes presentes em determinado alimento em relação às suas calorias ou ao seu peso, depende da referência. E aí sim a gente pode começar a falar sobre algo que tem um bom valor nutritivo. Segundo as DRIs, ou ingestões dietéticas recomendadas, propostas lá pelo Instituto de Medicina, precisamos consumir uma quantidade determinada de vitaminas, de minerais diariamente. Vitamina B1, tiamina, vitamina B2, riboflavina, vitamina B3, niacina, vitamina B5, ácido pantotênico, vitamina B6, piridoxina, vitamina B7, biotina, vitamina B9, ácido fólico, vitamina B12, cianocobalamina, colina, vitamina C ou ácido ascórbico e além dos minerais, cálcio, fósforo, magnésio, iodo, enxofre, cloreto, selênio, potássio, sódio, zinco, ferro, cromo e manganês. Então a pergunta é, cara, será que tem um alimento que tem todos esses nutrientes aí? E é exatamente por isso que a gente nutricionista chega num conceito de que a alimentação saudável é a variedade da oferta de alimentos durante o dia, durante uma rotina de uma pessoa. E não somente a ingestão de um determinado alimento que tem um pouco mais ou um pouco menos de nutrientes. A gente realmente tem alimentos que são muito ricos em micronutrientes e tem uma quantidade de vitaminas e minerais muito altas, como por exemplo o fígado. Afinal, pessoal, se você pensar bem, o fígado ele metaboliza tudo que você come. Tudo que você digere, que realmente absorve, vai para sua corrente sanguínea, antes disso passa pelo seu fígado. Por isso ele acumula diversas vitaminas, por isso que ele tem diversos minerais. Só que, mesmo ele sendo talvez um dos alimentos mais ricos nutricionalmente falando, mas que poderia se aproximar uma possível semente dos deuses, vamos dizer assim, a gente ainda não poderia comer apenas fígado. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui. Nessa imagem, pessoal, vocês estão vendo uma tabela, né? Duas tabelinhas aqui. Eu reuni todos os micronutrientes presentes em 100 gramas de fígado bovino cru. Eu fiz uma média de todos os nutrientes aqui, com os valores corrigidos utilizando todas as tabelas nutricionais conhecidas, tabela TACO, Tucunduva, USDA, TBCA e IBGE. A gente tem o nome do nutriente, a quantidade dele aqui e a quantidade de nutriente recomendada segundo as DRIs. Isso considerando um homem de 20 anos como exemplo. O que a gente pode ver aí é que para alguns nutrientes, 100 gramas de fígado bovino cru já é suficiente para você passar as quantidades recomendadas diárias. Ou então pelo menos passar da metade dessas quantidades em apenas essa quantidade de alimento. Porém, para alguns outros nutrientes, pessoal, precisaria de muito mais fígado para realmente atingir essas quantidades. E se a pessoa, por exemplo, comesse fígado até atingir essa quantidade, a gente teria um grande problema dela desenvolver toxicidade por aqueles outros nutrientes que já estavam muito altos nesse tipo de carne. Então, na verdade, onde que eu quero chegar com vocês a respeito desse assunto? É que, na real, variar a dieta, pessoal, é preciso.
Então, só variando a dieta que você vai conseguir fornecer a quantidade suficiente de todos os nutrientes para o seu corpo. Só que é claro que a gente não vai ficar sem responder essa pergunta no total. E existe sim uma recomendação de alguns tipos de alimentos que são muito ricos nutricionalmente falando. E aí a gente recorre ao Guia Alimentar da População Brasileira. E o Guia Alimentar fala pra gente que o seguinte: alimentos in natura em geral, a gente poderia considerar como alimentos mais ricos nutricionalmente falando. E o que são, na verdade, esses alimentos? Alimentos in natura e também os minimamente processados são todos aqueles alimentos que provêm da natureza, que não tem intervenção da indústria. Então a gente pode falar sobre todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras, todas as carnes, os ovos, o leite, o peixe. E por mais que às vezes tenha algum processo envolvido ali pela indústria, os nutrientes em geral são preservados. É diferente da gente pegar, por exemplo, um alimento ultraprocessado, que é exatamente o oposto disso. Um alimento como um salgadinho de pacote, que geralmente é desprovido de vitaminas, de minerais e geralmente também tem uma longa lista de alguns aditivos alimentares, como alguns conservantes e alguns aromatizantes. Não questionando se eles são seguros ou não, mas a questão é, esses alimentos não têm quantidade suficiente de vitaminas ou de minerais e não servem como base para a dieta de ninguém. Um suco em pó de laranja, por exemplo, na verdade ele não tem nada de laranja ali em si, ele não tem os micronutrientes, os fitoquímicos de uma laranja, ele tem o aroma de uma laranja e o restante ele vai ter de açúcar. Cabe a gente ressaltar aqui que não é a questão de você eliminar esses produtos da sua vida, de você nunca mais comer processados ou ultraprocessados, mas na verdade é uma questão de equilíbrio. E a gente só consegue ter um equilíbrio saudável se a maior parte da nossa alimentação for proveniente de alimentos in natura e minimamente processados. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas definições, eu vou deixar aqui nossa aulinha do YouTube que a gente tem sobre Guia Alimentar da População Brasileira. Então, se você quiser, pode assistir aqui, mas se prepara um pouquinho porque talvez o Ivo dessa época fosse um pouco mais tímido e aí não tivesse esse traquejo que tem hoje e talvez não tivesse perdido um pouco a timidez durante esse tempo. Mas eu garanto que vocês vão acabar aprendendo bastante coisa nesse vídeo. Então, infelizmente, pessoal, para resumir, a gente não tem alimentos tão eficazes como a semente dos deuses, por exemplo. Muito pelo contrário, para a gente conseguir uma alimentação saudável, a gente precisa consumir, na verdade, uma variedade de alimentos e essa combinação que vai realmente atender todas as nossas demandas nutricionais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai continuar te avisando de todos os nossos conteúdos. E se você ainda não é inscrito e quiser acompanhar nosso trabalho, clica aqui no botãozinho vermelho, fique inscrito no canal e seja muito bem-vindo. E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.